Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Klein Filho, historiador, biógrafo de Bezerra, autor dessa portentosa biografia. Para mim, a biografia definitiva de Bezerra, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Na noite de hoje, vamos conversar com o Luciano sobre as polêmicas que envolveram Bezerra de Menezes. Claro que a revelia do doutor Bezerra, mas não deixou de alcançá-lo, não é? Então será um programa muito especial, como sempre, não é? Eu e Clay, a gente atingiu ao longo dos anos, não é? A perfeita sintonia que é necessário num programa como esse. Então, aqui é deixar extraído, Clay, fontes primárias, né? Então, toda essa memória, não é? Maravilhosa, esse substrato, a essência da vida de um apóstolo como Bezerra de Menezes, né? Então, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo a nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da vida e da obra do Dr. Bezerra de Menezes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, deixa eu colocar aqui o senhor Luciano Clay para conversar conosco 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui para mais um programaço e, como eu falei, com ele, o querido historiador, biógrafo de Bezerra, autor dessa obra portentosa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, e numa noite onde a gente vai falar coisas muito interessantes, né? Grandes polêmicas que envolveram Bezerra de Menezes, claro que a revelia do doutor Bezerra, tá? Mas que não deixou de envolvê-lo, né? E o Bezerra participou de certas contendas, né? Mas, meu querido Luciano Clay, como vai você? Como está tudo por aí? Tudo bom? Em paz, querido. Me lembrei agora de uma velha canção, né? O Roberto Carlos, Como vai você? Em paz, querido. Aqui nas pelejas, nos trabalhos, né? Divulgando a doutrina pela palavra falada, esforçando-nos por vivê-la também no dia a dia, que é o mais importante, e nas garimpagens, queridos, das pesquisas, que é a grande paixão nossa no presente momento da jornada. Inclusive, como já antecipamos para você, estamos aí pesquisando, garimpando novas informações referentes à vida do maior orador espírita do Brasil até a primeira metade do século passado, que foi Viana de Carvalho, para um novo projeto, uma nova biografia que nós estamos montando para ser lançada no ano que vem, em face da celebração do seu primeiro centenário de desencarnação. Então, tem muita novidade, inclusive em relação ao nosso Pernambuco, né, por conta da passagem retumbante de Viana por Pernambuco em dois momentos, na década de 1910, depois nos anos 1920, e a contribuição notável desse grande missionário, esquecido de muitos do nosso movimento nos dias de hoje, de mim não. Luciano, é tão importante porque a gente aqui em Pernambuco, só através de você eu soube da influência do Viana de Carvalho, da participação dele aqui no movimento espírita pernambucano, né? A gente não sabia de nada disso, né? Tanto quanto o Leopoldo Cirne, revelado pelo César Perry, né? Luciano, mas o Centro de Memória Viana de Carvalho em si, como é que estão as atividades? Esse espaço que nós montamos para fazermos as nossas lives, ainda em adaptação, numa casa que adquirimos, vizinha nossa, né, para acomodar, inclusive, o material farto que nós temos, resultado aí de 30 anos de pesquisas, tanto em relação à Viana de Carvalho, daí a homenagem que fazemos a ele, dando-lhe o nome, Centro de Memória Viana de Carvalho, quanto também tudo quanto temos do movimento espírita local e da vida de Bezerra de Menezes. Anos de buscas, de pesquisas, nós conseguimos um bom material e que pretendemos aqui, no tempo devido, disponibilizar para o público espírita que vier a Fortaleza, seja de outros estados, até de outros países, para a gente ter uma ideia
do quanto nós conseguimos valorizar o trabalho desses grandes companheiros que enfrentaram preconceitos de todo jaez para que nós estivéssemos hoje aqui desfrutando tranquilamente dessa oportunidade de divulgar o Espiritismo, o que é bem difícil, por exemplo, quando comparamos com o Espiritismo há 100 anos passados, na época, por exemplo, de Viana de Carvalho. Então, nós estamos com o nosso projeto, com o nosso canal, o Centro de Memória Viana de Carvalho, né, que nós podemos, através dele, temos feito isso. Além de entrevistas, nós estamos com um programa que vai ao ar mensalmente, sempre mando para você, que é Rivaldo Entre Amigos, que tem tido uma repercussão muito boa, sempre por volta ali do dia 13, no próximo mês de outubro, vai ser no dia 13 de outubro, na segunda-feira, com a presença constante do Raul Teixeira, que é figura fixa, do Wesley Caldeira e de outros convidados. E aí nós temos a oportunidade de falar um pouco do Divaldo. E há um espaço também, querido, para palestras antigas, conferências, no canal dentro do Centro de Memória Viana de Carvalho, que nós chamamos Arquivo 57. Né? 57 é uma homenagem ao 1857, ao ano do lançamento do Livro dos Espíritos, em que nós estamos divulgando várias conferências que nós temos de grandes vultos do Espiritismo, desde os anos 40. Claro, 40 não em vídeo, mas nós temos áudios, conferências de determinadas personalidades, e que nós estamos aos poucos divulgando ao movimento espírita. Obrigado aí pelo espaço da divulgação. Não, vou pedir mais aqui agora, nesse exato momento, né, Luciano? Você disse que está falando daí do memorial. Me diga uma coisa, você podia declinar aqui o endereço, tanto do Instagram, do Centro de Memória, como o seu particular também. Sou seguidor dos dois. Meu filho, você sabe que eu sou da datilografia, né? Então eu não entendo muito, não. São os companheiros do Centro de Memória que organizam isso. Mas é fácil, é só colocar, no caso nosso, é Luciano Klein, né? Tem arroba, Instagram, não sei, só tenho eu praticamente, se bem que eu encontrei um pastor homônimo, né? Mas dá para diferenciar de mim. E o outro é do CEMEVIC, né? CMEVIC, parece nome eslavo, mas é o Centro de Memória Viana de Carvalho. É só você colocar que você facilmente entra no Instagram e também encontra na divulgação aí pela internet dos nossos programas. Bom, eu sou aqui nordestino, eu mato a cobra e mostro a cobra, viu? Então, vou pedir permissão a você agora, nesse exato momento, né? Pronto, pessoal, olha o homem aqui, Luciano Klein, underline oficial, tá aqui, olha lá, Divaldo, as reuniões com Klein, as palestras, né? Olha o livro Bezerra, olha a Klein aqui, com a bandeira do Brasil. Onde é que foi isso, Klein, aqui? Isso aqui foi no evento do Instituto de Cultura Espírita, recente, no auditório da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Ok, então, pessoal, sigam o Luciano Klein, né? E como eu sou recifense, mas eu não sou besta, viu, Luciano? Eu não sou besta. O meu tem pouquinhos seguidores. Criei outro dia. Bruno Tavares Oficial também. Ah, e para variar, quem está aqui comigo, ó. Olha quem está aqui. Ele, Luciano Klein. O nosso programa, não é? Pronto, Luciano, o Instagram do Centro de Memória, vocês vão acessar a partir do Instagram do Luciano Klein. Tem lá o endereço, o linkzinho, ok? Pronto, já fiz aí, você manda via Pix, viu? Uma contribuição pelo merchandising, viu, Luciano? Tá certo, é em bônus hora, viu? Você só recebe quando chegar lá. Se quiser receber logo, é só ir antes. Tá bom, só que eu vou pro plano que não é o do Solvina. Você vai pro plano espiritual dos Solvinas, Mas viu? você não vai querer receber logo, não. Deixa eu demorar um tempinho. Vamos lá, ó, alma ingrata, são a alma ingrata, Solvina. Esse, Bruno. Te amo, meu irmão. Você é uma figura. Luciano Klein, vamos lá. Luciano, a gente viu alguns programas, né? Toda a repercussão dos estudos filosóficos, ou melhor, o projeto Estudos Filosóficos, mas eram os artigos de Bezerra, né?
em 4 grandes publicações, né, nos diários de sua época. Então, Luciano, hoje a gente vai ver as polêmicas que derivou de tudo isso, né? Que derivaram de tudo isso. Então, o clero teve uma reação muito forte, Luciano, através de folhas laicas e folhas católicas também. E parece que, lamentavelmente, o clero vinha com, né, os ataques furibundos, mas os espíritas também, lamentavelmente, queriam responder a essa altura também. Foi tudo isso mesmo, Luciano? Infelizmente foi, querido. Isso fez parte do processo, como dissemos há pouco na introdução que fizemos a respeito de Viana de Carvalho. Claro que Viana foi um tempo depois do Dr. Bezerra, mas não muito, 20 anos após, em que nós tínhamos essas reações, o que é compreensível, inclusive no caso do Viana de Carvalho, no Ceará, em Pernambuco, porque a região nordestina, em especial, mas isso era do Brasil como um todo, tinha ainda uma forte, marcante presença da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembremos que até o advento da República, a religião católica, aqui falamos com todo respeito, faz parte de um contexto, ela era a religião oficial do nosso Estado brasileiro, que à época era uma monarquia. Desde 1824, a nossa primeira Constituição, outorgada, ou seja, imposta pelo nosso primeiro imperador, Pedro I, ela estabelecia que o Brasil tinha uma religião oficial. Isso aí já impõe, de certa forma, e a igreja teve esse prestígio todo em razão do contexto, em razão da época, ainda da força que a igreja tinha desde o período medieval, desde a sua constituição, nesse projeto de divulgação à sua maneira da mensagem de Jesus, claro, com muitas ressalvas, com muitas coisas que não tinham absolutamente nada a ver com a proposta de Jesus, mas com a proposta humana. Vide a Inquisição, que vai perdurar até o século 17, 18. Vide aí as cruzadas medievais, enfim, coisas que eram cometidas em nome da igreja, que estabelecia o que deveria ser ou não aceito através dos seus dogmas de fé. Então, por conta disso tudo, querido, era inevitável, mesmo no Brasil, um país cuja influência católica era muito forte, muito marcante, mesmo com o advento da República, 15 de novembro de 1889, a Constituição Republicana, a primeira, vai surgir somente em 1891, o Brasil ainda tivesse, de certa forma, na fase de atuação do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele começa a escrever ainda no Império, 1887, em outubro de 1887, os estudos filosóficos, e prosseguirá, entra na República até o seu desenlace em 1900. Então, naturalmente, compreensivelmente, embora não concordemos, mas houve uma invectiva, uma crítica muito virulenta, por vezes, por parte de algumas autoridades religiosas, e como você citou, aí nós podemos ver no outro momento, para fazer a distinção, de pessoas ligadas ao próprio movimento espírita, quando ele, Bezerra, aí sim já estava à frente da Federação Espírita Brasileira, notadamente a partir do último lustro, ou seja, dos últimos 5 anos do século retrasado, de 1895 até 1900. Luciano, então, esses ataques da igreja ultramontana, ultramontana é um termo, além das montanhas, além dos montes, relativo à igreja romana, não é? A igreja romana. Então, Luciano Clay, eu falei folhas laicas e católicas, não é? A principal folha católica, o jornal O Apóstolo, porta-voz do ultramontanismo, tinha como principal figura era o reverendo vigário de São José. Você podia falar dessa folha O Apóstolo e que papel teve o vigário de São José? E veja, Bruno, que na década de 1870, mais precisamente em 1872, 73, o doutor Bezerra de Menezes, aí como político, administrador público,
da cidade do Rio de Janeiro, que era o município neutro, contribuiu sobremodo para o processo desenvolvimentista dessa freguesia, sendo responsável, inclusive, por organizar e fundar uma escola na freguesia de São José. Claro, uma escola não tinha nada a ver com o espiritismo, uma escola pública. Então, ele contribuiu sobremodo. Mas, quando ele adere, conforme nós já vimos em programas anteriores, publicamente ao espiritismo, a partir do dia 16 de agosto de 1886, sobretudo, a partir de outubro de 1887, quando ele enceta essa campanha que nós intitulamos de Projeto Estudos Filosóficos, que foi um projeto do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, a partir daquele ano, para vulgarizar no sentido de publicizar, de tornar mais amplamente conhecido o movimento espírita nacional, o espiritismo, através, conforme já dissemos, da principal mídia da época, que era a imprensa, que era o jornal. Então ele vai começar essa campanha e o incômodo do vigário da freguesia de São José é evidente em razão, o que demonstra o efeito retumbante e a propaganda que, de certa forma, estava alcançando os mais longínquos rincões, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Porque naquela época, Bruno, nós não tínhamos, obviamente, rádio, não tínhamos televisão, muito menos computador ou internet. Mas esses jornais, eles eram encaminhados via correio a várias províncias, aos mais longínquos estados, na época províncias, do nosso Brasil. Então todo mundo passava a ter acesso à coluna semanal do Dr. Bezerra de Menezes. Então você imagina o efeito de uma mensagem muito bem urdida, muito bem trabalhada, muito bem construída, pelo médico dos pobres, divulgando a doutrina sistematizada por Allan Kardec. E isso, sobretudo, no Rio de Janeiro, né? A Federação Espírita Brasileira começa também, nesse mesmo período, a promover algumas conferências de outras figuras, que, aliás, havia começado desde 1885, com o próprio Zé de Menezes. Então, tudo isso vai incomodar sobremodo o vigário local. É preciso ressaltar, Bruno, também, que isso tudo vinha na esteira de outras mudanças pelas quais a igreja passava, que vinham especialmente a partir dos anos 1860, quando, em 1869, o Papa Pio IX, que foi o Papa que antecedeu a Leão XIII, ele estabelece o dogma, veja que absurdo, com todo respeito, o dogma em pleno século XIX, o século também por alguns pensadores cognominado, como no século anterior, o século XVIII, século das luzes. Ele estabelece o dogma da infalibilidade papal. Quase no século XX, você acreditar com todo respeito que tudo aquilo que venha como determinação do Papa, ou seja, nessa abordagem ultramontana que chega ao Brasil, você deve aceitar sem questionar. Isso, inclusive, foi um dos fatores que provocaram a célebre questão religiosa em 1872, uma das causas, inclusive, também mais tarde, da própria queda da monarquia, pelo problema que houve da não aceitação desse Papa à participação de religiosos católicos e padres nas lojas maçônicas, uma instituição que merece todo o respeito, uma instituição que tem, historicamente, inclusive, um trabalho importante na divulgação dos ideais libertários. Então, querido, como você coloca, realmente essa repercussão foi notável e a reação do sacerdote era previsível, sobretudo devido a uma postura dele com a visão, em certos aspectos, pelo que nós depreendemos das leituras das polêmicas, um tanto obnubilada, né, toldada, em razão desses conceitos de fé que ele tinha como algo verdadeiro, inquestionável, do ponto de vista dele, que nós respeitamos, e ele viu o Espiritismo como uma doutrina antagônica e perigosa para os ideais da igreja, sobretudo nesse período republicano. Luciano, você se referiu aí, não é, essa reação da igreja. Está aqui, Luciano, os 3 volumes, né, da obra Estudos Filosóficos. Aí estão recolhidos os artigos publicados em 7 anos no jornal O O País, país, de país. 1887 até 1894. Mas aí estão ausentes os do Jornal do Brasil,
os do Gazeta de Notícias e os do que ninguém Dos outros sabia que existia, três. Dos outros Gazeta da três. Tarde. Então tem muito mais coisa, doutor Bezerra. Mas o que é que eu quero lhe perguntar? Você falou da reação da igreja. Mas o Bezerra de Menezes, como eu falei, ele não podia ficar à revelia, não, não é, Luciano? Ele tinha que vir nesse momento para o combate, digamos assim, dar uma resposta à altura. Eu vou perguntar, né? Ele tinha que participar da contenda, né, Luciano? Tinha, meu filho, e era a pessoa, o espírito adrede preparado para essa missão, não tinha outro. Sinceramente, eu olho e olho que conheço um pouquinho. Claro que houve problemas no passado, nós temos e deveremos reverenciar sempre o pioneirismo do Luiz Olímpio Telles de Menezes, lá atrás, com a fundação neste ano, há 160 anos, agora em setembro, dia 17, ninguém pode esquecer essa data, 160 anos da fundação do Grupo Familiar do Espiritismo, as polêmicas que ele vai encetar, inclusive no início dos anos 1870, mas não se compara à ação que o Dr. Bezerra de Menezes empreendeu, teve para, de uma forma convincente, porque o Dr. Bezerra de Menezes, pelo muito que nós já estudamos aqui, querido, com você, porque isso é um estudo, né, sistemático da vida de Bezerra de Menezes, nós já analisamos várias facetas da sua vida e nós dissemos que é uma alma adrede preparada, porque de fato o era. Um cientista de nomeada, além de médico, mas um homem de amplos conhecimentos. Conhecia, inclusive, profundamente o que era fundamental também para travar essas contendas, porque ele não era alguém que de repente desconhecesse as escrituras. Ele até brinquei num programa anterior, eu disse para você que ele era uma espécie de Severino Celestino da época, ele conhecia a fundo as escrituras. Então, ele conhecia tanto o Velho ou Antigo, como o Novo Testamento. Então, ele tinha uma noção, e ademais, com o acréscimo do Espiritismo, ele vai fazer um trabalho que, eu repito, seria muito pouco provável você encontrar. Eu, pelo menos, não encontro alguém que no passado, no século XIX, tivesse a capacidade de responder, eu chamei de invectivas, nessas ações contundentes, cáusticas, críticas, muitas vezes virulentas, que vinham por parte de alguns que, na tentativa de buscar a sobrevivência dos seus ideais, no desespero, muitas vezes, agia dessa forma. Então, Bezerra foi alguém realmente enviado no momento certo. Luciano, veja bem, né? Nessas contendas vai vir muita gente mal intencionada, né? Agora, Luciano, nem todos os debatedores que Bezerra teve nessas polêmicas foram desrespeitosos, né? Houve um advogado que leu a obra de Kardec, obras póstumas, tradução do Dr. Bezerra, e pediu para debater. Dentro dessa polêmica toda, houve esse debate, não é? Que foi o doutor João Monteiro da Luz. Não é? O Bezerra de Menezes respeitava muito o doutor João Monteiro da Luz, via grandeza moral nele. Então, houveram debates respeitosos também, né, Luciano? Não, sem dúvidas. E, de fato, isso é destacado de parte a parte. Os dois se conheciam também do parlamento, o João Monteiro da Luz, o próprio nome sugere, né? Luz, então já era uma alma consciente. Claro que há pessoas, isso aprendemos com o Espiritismo, boas e não tão boas, em todos os cenários, em todos os ramos, o conhecimento e os saberes humanos, nas religiões, então dentro do Espiritismo também. E esse era um homem que, evidentemente, defendendo as suas convicções de fé, ele fez vários artigos, foi uma polêmica encetada, especialmente através do Jornal do Brasil, quando o doutor Bezerra também já escrevia nesse periódico, e que o doutor Bezerra vai responder, mas sempre se, claro, em um outro momento, né, no calor da refrega do debate, de repente vinha uma ou outra outra afirmativa mais contundente, mais firme, mas havia um respeito mútuo entre ambos. Isso é que marca de forma interessante o debate entre o doutor Bezerra de Menezes e esse, que não era um padre, né? Era um político, era um advogado, uma figura de projeção na sociedade fluminense. Então você tem um médico, um advogado debatendo, isso contribuiu sobremodo, a meu ver,
para a divulgação do próprio espiritismo, né? Esses debates saudáveis, eles são bem-vindos nas academias, em todos os cenários, até porque o debate por si só, ele não é prejudicial, até entre nós podemos fazer um debate. Na Casa Espírita nós fazemos, quando abrimos espaço ao público, em algum seminário, em algum evento, as pessoas podem questionar, e aí é lembrando sempre daquela máxima voltairiana, né? Ou seja, de François-Marie Arouet, o Voltaire da Revolução, do movimento precursor da Revolução Francesa, o movimento iluminista, que dizia: eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você emitir a sua opinião. Luciano, então, houve essas reações desrespeitosas da igreja, né? Furibundas, né? Coléricas. Houve essas intervenções, né? Respeitosas. Agora, eu fiquei surpreso com isso, mas quando a gente para pensar, não podia ser diferente, né? O Bezerra de Menezes também foi criticado por companheiros do ideal espírita. Mas aí, Luciano, isso lhe causava profundo abatimento. Foi isso mesmo, Luciano? Era assim? Sim, querido, foi. E especialmente, como dissemos de princípio, já no último lustro do século. A partir de 1895, nós sabemos, o doutor Bezerra assume por segunda e definitiva vez, que ele vai desencarnar no exercício da atividade de presidente da Federação Espírita Brasileira em 1900. Então, ele assume o segundo mandato em 3 de agosto de 1895. E, por conta de alguns dos artigos que ele publicava, é preciso entender sempre aquela questão do anacronismo, do cuidado, da relativização dos fatos. O doutor Bezerra estava escrevendo numa linguagem jornalística, escrevendo para um público que, em grande parte, era da religião oficial, muitos até sequer sabiam ler, então ele tinha que trabalhar usando uma linguagem não excessivamente espirítica. Ele falava e divulgou vários casos relacionados ao que era visto como sobrenatural, o primeiro caso de bilocação do Brasil, casos que mais tarde seriam chamados, porque ainda não existia a parapsicologia, né? De poltergeist, fenômeno de efeitos físicos, não assim chamados à época. Esse nome poltergeist é posterior, é do século XX, depois da fundação, da proposta, né, da idealização da parapsicologia pelo casal Joseph Banksheim, é que nós vamos ter uma ideia desse fenômeno. Mas o doutor Bezerra já analisava tudo isso, além da divulgação da mensagem espírita. Mas ele tinha um cuidado muito grande de fazer uma abordagem sempre também voltada às escrituras, exatamente para tentar, de alguma forma, com jeito, mostrar esses links, esses pontos de conexão entre a mensagem de Jesus, especialmente, particularmente, e a mensagem espírita. Relembrando que Kardec, aliás, dirá em O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que essencialmente a moral espírita é a mesma moral cristã. Então ele tomou isso como bandeira. E talvez por conta disso, porque havia alguns companheiros no movimento espírita já naquela época, doutrina tríplice, doutor Bezerra, nós sempre ressaltamos para você que entre os seus coevos no movimento era aquele que tinha talvez as credenciais e únicas de se afirmar perante a sociedade como cientista de fato, como o era, né? Por ofício, por atividade, pela sociedade das quais ele fazia parte. Então, ele tinha um largo conhecimento científico. Vide aí o livro A Loucura sobre o Novo Prisma, que aí nós temos uma ideia da dimensão do conhecimento dele, mas o real, o enfoque do Dr. Bezerra, o aspecto moral do espiritismo, e tinha uma razão de ser, o futuro mostrará que ele tinha razão, é que, infelizmente, na época houve também algumas reações de companheiros por conta da divulgação da coluna, que queriam que contemplasse de uma forma mais insistente os aspectos filosóficos e científicos do Espiritismo. Filosóficos ele contemplava e como contemplava, tanto é que a coluna é intitulada de Estudos Filosóficos. Luciano, aí vamos agora nominar esse pessoal, né? Então, vamos agora declinar quem foram os principais, né? Era um grupo de companheiros ligado à parte científica do espiritismo. Eles se autonominavam assim, né? Primeiro que eu vou perguntar a você, Luciano,
Inclusive, você já fez um programa comigo, você reconheceu o valor nesse companheiro, ele teve participação, não é? Fomentou congressos na época, está aqui na obra do Adair Ribeiro, né? Angeli Torteroli, a obra esquecida de Angeli Torteroli, ah, o Adair Ribeiro, é uma obra que você deve ler para conhecer um extrato do tempo do movimento espírita. Mas vamos lá. Luciano, o Angeli Torteroli, digamos assim, a gente vai voltar a ele, porque daqui a pouco, na tua própria pesquisa, a gente vai destrinchar muita coisa. Eu queria saber dessas críticas à Bezerra, né? E saber de você. Foi realmente o principal contendor, né? Eu não vou dizer o mais quanto mais inimigo de Bezerra, né? Bezerra não tinha inimigos, né? Mas no campo das ideias, foi quem mais contendia com Bezerra. Bruno, primeiro ressaltar o pioneirismo do pesquisador Mauro Quintela, como ele não publicou em livro, ficou na internet, mas foi o primeiro a empreender uma pesquisa disponibilizada online para quem quiser acessar sobre o Afonso Angeli Torteroli. Se sabia muito pouca coisa a respeito dele. Posteriormente, antes do Abadai publicar essa obra, que é uma excelente pesquisa, nós publicamos uma boa parte de um dos capítulos do livro do Dr. Bezerra de Menezes, talvez a primeira vez em livro, uma biografia do Torteroli com as informações que obtivemos. Uma figura que marca presença importante na história do Espiritismo, principalmente na sua vanguarda, nessa fase heróica da implantação do Espiritismo no Brasil, antes mesmo ao Dr. Bezerra de Menezes. Não, inclusive, Luciano, ele leu tua obra, porque ele tirou até uma fotografia daqui, está na obra dele, né? De O Torteroli. livro do Dr. Bezerra nós publicamos em 2021, acho que o do Adair surgiu 1 ou 2 anos depois. E o Torteroli eu tenho por ele e já disse publicamente um respeito, um carinho muito grande. Tanto é que nós encontramos em 1912, nós já comentamos noutra oportunidade com você, o Torteroli organizando uma atividade, nós destacamos isso no livro, no grupo espírita do qual ele fazia parte, ele citava 3 espíritos iluminados que conduziam e inspiravam o destino daquela instituição. Inclusive, um deles era da sua ex-esposa, Maria Luísa Torteroli, que ele amava muito, desencarnada ainda nos anos 1890, de um outro companheiro trabalhador da Federação Espírita Brasileira, e o doutor Bezerra de Menezes, olha só, né? Então você veja a, a, a visão que ele tinha de Bezerra de Menezes. Entretanto, essas divergências eram inevitáveis, sobretudo em relação à abordagem que alguns deles faziam. O Torteroli diretamente, ele não, a não ser anonimamente, alguns artigos, ele afrontava o doutor Bezerra de Menezes, mas eu vi muito uma pessoa ligada ao Torteroli, esse sim, que era o Vitor Antônio Vieira, que na verdade era o pseudônimo, não sei porque o pseudônimo, né? Desse tamanho, que é um pseudônimo grande, mas o nome, na verdade, do português Antônio Lopes Cardoso. Luciano, Esse, deixa eu te já emendar, porque você vai de uma vez. O Vitor Antônio Vieira, não é? Era inventor, não é, Luciano? ele era um homem, naquela época, né, muito curioso, gostava de fazer algumas invenções, isso era muito comum no 800, E não no ele doutor Bezerra. dizia, as críticas dele é que as ideias de Bezerra eram como bolas de sabão, bolhas de sabão. Exatamente. Eu fui pesquisar. Eu digo sempre para você, com todo respeito, eu não tenho absolutamente. É até difícil dizer isso, eu tive que colocar no livro para as pessoas terem uma ideia. Quando você vai estudar um personagem, você tem que saber como é que ele era no seu dia a dia. Como eu estudei o Dr. Bezerra de Menezes, para saber quem ele era como homem, como pai de família, como político, como médico, como espírita. Claro que ele foi muito contundente, porque tinha que ser em relação à afirmativa da mensagem espírita. Então, o Vitor Vieira, com todo respeito, claro que foi um companheiro que ficou desdobrado, feliz com o conhecimento espírita, mas ele era uma figura, se você analisar, neófita, portanto, eu diria até despreparada, pelo pouco tempo que ele havia aderido ao espiritismo,
para entrar numa contenda com o doutor Bezerra de Menezes. E era uma pessoa de um temperamento, aí você tem que dizer, infelizmente não tenho como ocultar, e eu pesquisei em jornais, são coisas que a gente tem que dizer, mas eu não tô aqui advogando o doutor Bezerra, deixando de lado isso, mas é a questão do comportamento. Ele chegou a se apresentar à delegacia de polícia por ter sido agressor de um rapazinho, um adolescente, coisas desse tipo. Então, é uma pessoa de um temperamento muito difícil. Tanto é que o Movimento Espírita Futuro, se esqueceu do nome dele, você não encontra mais registro. Então, lançou um livro extremamente polêmico. Se você acessar o livro dele, a época em que ele fazia o que era muito comum às vezes, e falamos isso respeitosamente, dentro da proposta do Torteroli, ele vai na mesma linha, de fazer uma certa miscelânea, uma mescla em relação às várias concepções filosóficas, científicas do final do século XIX. Então, eles tinham muito a ideia, né, embora isso fizesse parte da, da, daquele contexto, o próprio César Lombroso, da frenologia, de tentar identificar o comportamento humano pela dimensão do crânio, o caráter da pessoa. E isso é uma coisa que vigorou até ainda décadas à frente, mesmo na Segunda Guerra Mundial. Outras ideias também relacionadas à teosofia, ao ocultismo. Então, havia uma certa mistura. Isso nós constatamos até mesmo mais tarde, basta olhar o trabalho do Torteroli, com todo respeito, foi um companheiro muito querido, que fez um trabalho filantrópico notável, mais tarde participando da fundação da Liga Espírita do Brasil, em 1926, mas eu não vejo assim o cuidado devido à forma como eram feitas essas críticas, muitas delas virulentas ao Dr. Bezerra de Menezes, que não condiziam àquilo que o Espiritismo preconizava. Claro que muitas vezes, no calor da refrega, como dissemos, o Dr. Bezerra teve, e numa polêmica, por mais respeitosa que seja, você tem que se posicionar, por vezes, com firmezas, né, para defender o seu ideal, sobretudo no tocante ao Dr. Bezerra de Menezes, que estava, naquele momento, presidindo e conduzindo os destinos da Federação Espírita Brasileira e do Movimento Espírita Nacional. Luciano, ante essa contenda, né, digamos assim, desses companheiros que se autoproclamavam, né, científicos, você sabe que existe hoje no movimento espírita um espiritismo laico, se é que possa existir tal coisa, né? Mas se autoproclamam assim também, não é? E eles idealizam que o espiritismo seria melhor se tivesse seguido a linha de um Angelito Orteroli, de um Vitor Antônio Vieira, do que a linha do Dr. Bezerra de Menezes. Eu acho que o espiritismo seguiu a linha do Cristo, do projeto do Cristo aqui no Brasil e no mundo. Mas eu pergunto a você, com os pés na terra aqui, Luciano, no nosso movimento, qual a tua opinião? Esse movimento idealizado por essas pessoas, o movimento de Torteroli, de Vitor Antônio Vieira, o espiritismo para você seria pior, melhor, ou pelo menos no mesmo patamar, Luciano? Como é que seria? Seguramente não, querido. Por mais que as pessoas, vou usar uma expressão bem nordestina, estribuchem, fiquem insatisfeitas, inquietas em relação ao que nós vamos dizer, mas se não fosse o aspecto moral do espiritismo, eu, inclusive, não estaria aqui falando com você, sou muito franco. Eu ouvi de Divaldo Franco uma vez, se tirassem Jesus do Espiritismo, aquilo que o Espiritismo nos mostra de Jesus, ele sairia junto, porque também não ficaria, não seria espírita. Quando você olha, vá para Kardec. É porque muitas vezes nós temos uma leitura um tanto estancada, parada, seccionada, cronologicamente, do trabalho de Allan Kardec. Muitas vezes nós estamos trazendo teses para defender determinadas premissas a partir do que foi lançado em 1859 com o livro Que é o Espiritismo, em que Kardec afirmava peremptoriamente: o Espiritismo é uma ciência, etc, etc. Ou no Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, que é de 1860, essa sim é a obra que ninguém questiona. As pessoas tentam analisar tudo aquilo ali a partir dali e se esquecem de todo um trabalho continuado de burilamento que Allan Kardec vai fazendo depois do Livro dos Médiuns. Então ele percebe que o movimento espírita, e ele viveu isso, ele viajou em 1862, começa a encetar, a empreender as suas primeiras viagens. Ele foi vendo já as mudanças que estavam acontecendo. Nós temos, pelo nosso atavismo,
para um ou para o outro lado, nós tendemos a mudar aquilo que às vezes nos é apresentado de forma tão clara, tão didática, tão objetiva. Então, o que é que acontece? Kardec foi sentindo a necessidade de tangenciar mais a proposta dos imortais ao aspecto moral. Tanto é, e não tem que mentir na cabeça que isso é fato, que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nesse sentido. É de 1864, 3 anos depois. E a obra que neste ano nós comemoramos os seus 160 anos, que é O Céu e o Inferno, vai na mesma linha para mostrar, ó, você que é espírita, você não precisa se empanturrar de conhecimentos, nada vai lhe adiantar se você for nulo na sua capacidade de sentir, de perceber o outro. Às vezes, nós pensamos muito, como diria Charles Chaplin, sentimos muito pouco, aquele célebre discurso do ditador. Então, Kardec vai sentir e mostrar que céu e inferno são estados da alma e que muitos de nós, já espíritas no mundo espiritual, acertamos com a nossa própria consciência o tempo perdido nas experiências mal baratadas em razão do alimento que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós fazemos desse ranço da antifraternidade que ainda permeia as relações do nosso movimento espírita dos dias de hoje. Então, quando você vai à frente, você percebe que o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele faz esse trabalho, e já comentamos noutra oportunidade, Bruno, que quando esteve à frente da Federação Espírita Brasileira, coube a ele a divulgação. Muitos usavam na palavra vulgarização, no bom sentido, né, da propaganda ampla do Espiritismo, no Brasil e no mundo, quando ele acerta com Limarri, a partir de um acerto, de um acordo estabelecido, a autorização para poder publicar com o selo da Federação Espírita Brasileira, na nossa língua nacional, na língua portuguesa, e serviu tanto para o Brasil quanto para Portugal, as obras fundamentais do Espiritismo. Então, querido, eu sinceramente, às vezes, o aspecto religioso, o Espiritismo se tornando. Não teria hoje o Brasil o título de o maior país espírita do mundo se não fosse o trabalho de um Bezerra de Menezes. Isso é evidente, de um Chico Xavier, antes de um Caiba Schutter, de um Eurípides Barçanufo, de um Viana de Carvalho, que conseguiam convencer não só pela lógica retorquível, bem elucubrada das teorias, das hipóteses, das ilações, feitas a partir do que nós aprendemos na filosofia ou com a ciência espírita, que nos dá o prazer do conhecimento, dessa busca que nós fazemos, mas é sobretudo pelo preenchimento do vazio existencial, do nosso coração, do nosso sentimento, e isso vem com o Evangelho de Jesus, redivivo pelo Espiritismo, que fez com que tantas pessoas ao longo do século passado, desde quando o Espiritismo foi implantado na Terra e no Brasil, vide aí, relembrando, praticamente finalizando os nossos comentários, os 160 anos do esforço de Luiz Olímpio Telles de Menezes, que tinha como título sugestivo, aliás, a primeira agremiação era Grupo Familiar do Espiritismo. Nós nos esquecemos que nós somos uma família universal, uma família que tem como objetivo maior trabalhar-se para aprender a aparar as arestas dos desentendimentos nossos com os nossos entes amados no processo da reencarnação, numa nova etapa existencial. Com todo respeito a algumas filosofias contemporâneas, inclusive a própria teosofia, eu tenho muitos amigos na teosofia, mas a teosofia que muitos pensavam que iriam graçar no Brasil, Totteroli foi teosofista também, que iria ter um espaço grande no Brasil em termos de divulgação, hoje ela continua restrita a grupos pequenos, de estudos, diferentemente do que acontece com o Espiritismo, algumas doutrinas esotéricas, ocultistas. Então, o Espiritismo, se tivesse enveredado por esse caminho aí, preconizado por algum desses companheiros, não teria ido adiante. O doutor Bezerra teve esse feeling, essa percepção, e graças ao seu trabalho, sobretudo, a princípio, daí ressalta a importância do título de Allan Kardec brasileiro, é que hoje estamos fazendo aqui esse programa falando a respeito dele e, obviamente, do resultado do seu labor. Luciano Clay, eu vou pedir permissão a você. Eu nunca faço isso em programa algum, né? Me permita eu dar minha opinião e você pode consertá-la em seguida, né? Luciano, na França, praticamente o espiritismo morreu. Não há instituições espíritas na França pós-Kardec. O que há é esforços de companheiros devotados, como Charles Kemp,
há grupo de pessoas, de estudiosos, mas o espiritismo não existe como movimento. Não existe. Na minha opinião, Luciano, se não fosse Bezerra de Menezes, não haveria movimento espírita no Brasil. Não haveria. Um país com as dimensões continentais que tem, o Bezerra desenhou o mapa do espiritismo. Eu acho isso e dou minha opinião. Tá bom, Luciano, você quer completar essa noite? Subscrevo, né? Concordo com você em gênero, número e grau. Acompanha o relator. Acompanho o relatório inteiramente. O nome do relator aqui não é Alexandre, não, é Bruno Tavares, viu? Bruno Tavares. Luciano, querido, que programa importante. Eu peço a você para fazer a prece final. Pode ser? Claro, querido. Amantíssimo Jesus, nesse clima de concórdia, de fraternidade, quando aqui podemos fazer algumas ilações, reflexões importantes e oportunas a respeito da história da doutrina que professamos, mercê do labor de muitos companheiros que nos antecederam, nós queremos te agradecer por tudo quanto permanentemente nos tens concedido para que possamos aproveitar da melhor forma possível o presente momento da nossa jornada existencial. Abençoa todos quantos de alguma forma estão ligados a nós neste momento, os que assistirão ao programa noutra oportunidade, mas que todos de alguma forma possamos auferir de uma conversa terna, amorosa, descontraída, como esta, tão necessária nos dias difíceis porque passamos, as lições necessárias para que assim possamos, com o exemplo, nos legar por esses companheiros de outrora, prosseguirmos adiante no nosso desiderato, sem esmorecimento. Abençoa nosso irmão Bruno, toda a sua família, todos os que fazem com ele esse trabalho, os companheiros de equipe, os outros entrevistados, para que nós possamos perseverar nesse trabalho de divulgação da doutrina que tu nos permitiste, uma vez mais, ter de volta através do trabalho apostolar de Allan Kardec. Guarda-nos na tua paz, seja conosco, hoje e sempre. Bem, meus queridos irmãos, mês que vem, mês de outubro, mês de Kardec, estaremos aqui novamente com o Luciano Clay. Quero dedicar esse programa à minha mãe linda, minha mãe Eva, espírito imortal. Luciano, para encerrar, sábado que vem, dia 4 de outubro, um dia depois do aniversário de Kardec, se Deus quiser, eu vou ser campeão brasileiro, Luciano Clay. Com meu Santinha. Conto com sua Estaremos na vida. torcida, viu? Valeu, amigo. Um Um abração. beijo, meu irmão. O Espiritismo com Jesus abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal. Ninguém em caráter de exceção. Quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos: bom ânimo, crede e perseverai, recordando-nos de Paulo sobre as ruínas da Acrópole antiga em Atenas renovada, ouvindo as vozes espirituais depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir e amar, fazendo que depois Atenas recebesse o divino pábulo do Evangelho e o legado sublime de Jesus. Estamos
em uma nova Atenas, que teima em não nos aceitar, em substituir Jesus pela tradição dos velhos deuses, de Dionísio a Momo, de Baco, as expressões mais vis do humano comportamento. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide e pregai com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, antes servos e agora irmãos do Mestre em triunfo, na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantende-vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Muita paz, filhos do coração e filhas da ternura. São os votos dos espíritos espíritas, por intermédio do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra.